O Neto pergunta, pastor, já estamos no milênio? Essa é uma pergunta muito boa e, obviamente, eu tenho que colocar aqui os pés no chão para dizer para vocês que dentro do cristianismo existem várias visões a respeito do milênio e a maior parte delas são opostas, são muito diferentes, não é aquela diferença que se complementa, é aquela diferença que se desencontra, não tem como conciliar uma coisa com a outra. Dentro da tradição cristã, existem pelo menos 4 perspectivas sobre o milênio. Para quem não está entendendo o que é milênio, eu vou explicar. Milênio é o período que os cristãos acreditam, que está relatado lá em Apocalipse capítulo 20, que denotaria um período de tempo no qual Cristo está reinando por 1000 anos na Terra. E, obviamente, os cristãos têm opiniões diferentes a respeito do que seria o milênio. Então, as posições são 4. A primeira delas é o que a gente chama de amilenismo ou milenismo histórico. A segunda é pré-milenismo. A terceira, pós-milenismo. E a quarta, pré-milenismo dispensacionalista. Para alguns eu posso estar falando grego aqui, mas eu vou explicar o que significa essas 4 visões a respeito do milênio. Todas elas têm a ver com quando vai ser o retorno de Jesus e quando começa o milênio. Por exemplo, para os amilenistas, nos quais eu me incluo, eu me declaro amilenista, estou colocando as minhas cartas aqui na mesa, o milênio não é que ele não existe, mas o milênio é esse milênio realizado. Ele começou com a primeira vinda de Cristo e ele vai terminar com a segunda, com o retorno dele. Então, o milênio para nós amilenistas é o período de intervalo entre a encarnação e o retorno glorioso de Cristo para julgar vivos e mortos. Nesse período, nós cremos que Cristo está exaltado à direita de Deus Pai, reinando sobre céus e terras, não no sentido de que ele já está reinando plenamente, mas ele está manifestando o seu reino através da igreja e através da sua providência no mundo. Essa é a visão amilenista. A visão pré-milenista entende que Jesus volta e aí então o milênio de 1000 anos literal se inicia. Por isso que é pré-milenista. Eles acreditam que Jesus volta primeiro e depois tem o milênio. Então Jesus volta, vai instaurar o milênio e vai por 1000 anos reinar nessa terra com a igreja e com os ímpios. Não sei como vai ser isso, eles acham que tem fundamento bíblico. Óbvio, tem muita gente esperta, inteligente que crê nisso e eu tenho que respeitar. Terceira perspectiva é o que é conhecido como pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? É a crença de que o milênio já foi cumprido no passado. Ou o milênio ele vai se cumprir, ou ele já está quase terminado, e então depois desse período, a igreja ela vai receber Cristo, a igreja vai triunfar e vai receber Cristo como a cereja do bolo. Então por isso que é pós. A vinda de Cristo vem depois do milênio, e esse milênio, ele basicamente já aconteceu. E tem a visão pré-milenista dispensacionalista, que basicamente entende, como os pré-milenistas, que o milênio vai acontecer somente quando Cristo retornar, porém, ela adiciona um ingrediente a mais na conversa. Ela é dispensacionalista, porque ela crê que durante a narrativa bíblica existem várias dispensações, que são intervalos, espaços de tempo em que Deus tratou com o seu povo de maneiras diferentes. Então você tem as dispensações do Antigo Testamento, você tem as dispensações do Novo Testamento, e eles dividem a história em dispensações, em grandes quadros de eventos que devem se cumprir. E aí eles racham a vinda de Cristo em 2 etapas, uma vinda invisível, que é o que eles chamam de arrebatamento, que é aquela ideia do teletransporte, né? As pessoas são teletransportadas para o céu, os salvos, e aí Jesus vem para reinar com os ímpios, vai ficar reinando com os ímpios, e depois ele retorna para julgar vivos e mortos. Então, assim, tem várias perspectivas cristãs sobre o milênio, amilenista, pré-milenista, pós-milenista e pré-milenismo dispensacionalista. Vocês entenderam? Deixa aqui nos comentários se você entendeu a explicação. Se você não entendeu, eu posso voltar mais para frente e explicar um pouquinho mais. Qual que é a minha visão? Eu sou amilenista e eu creio que faz mais sentido acreditar
numa leitura mais simples da história. Que leitura é essa? Cristo veio primeira vez, morte e ressurreição, teve o seu ministério, morte e ressurreição, chamou a igreja para a missão, fez discípulos, enviou os discípulos no mundo, subiu aos céus, está exaltado, reinando sobre céus e terra. Como ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós estamos vivendo nesse período que ele chama de reinado de Cristo na terra, com ímpios e justos, que é esse período em que a igreja triunfa quando prega o evangelho, mas ao mesmo tempo, esse tempo vai ser, o tempo perto do fim vai ser abreviado, Cristo volta. Perto disso você vai ter a revelação do anticristo, da apostasia, que é abandono da fé em massa, os sinais vão acontecendo, Cristo volta, julga vivos e mortos, novos céus e nova terra, e ponto. A gente entende que o arrebatamento, ele não é esse teletransporte que as pessoas desaparecem no meio do nada. Para nós, amilenistas, o arrebatamento que Paulo fala em Tessalonicenses é o levantamento, é a elevação, a palavra original para arrebatar é levantar, é a elevação dos crentes no momento da segunda vinda de Cristo, em que nós seremos glorificados e teremos um encontro com ele nos ares, não é um encontro no céu, é nos ares. Estaremos suspensos e então ele nos revestirá com um corpo incorruptível e assim viveremos com ele para sempre em um novo céu e uma nova terra. Basicamente, essa é a teoria milenista que eu creio, que eu vejo mais sentido na escritura. Óbvio, não é o único tipo de pensamento, você não precisa concordar comigo, mas durante a história da igreja foi a visão mais bem aceita. Então, por 1900 anos, vou dizer assim, o amilenismo foi a visão escatológica mais aceita pela igreja cristã. Depois dos anos de 1900, foram incluindo cada vez mais visões minoritárias. Óbvio, já existia o pré-milenismo lá no comecinho da igreja, mas era sempre uma visão minoritária. Mas hoje eu diria que o pré-milenismo, ele é a visão majoritária entre os protestantes, né, os pentecostais principalmente, que são pré-milenistas dispensacionalistas. Nós que somos da igreja reformada, temos uma outra opinião. Nós cremos que a história bíblica ela não é tão cheia de peripécias como as pessoas conseguem ver no livro de Apocalipse. A gente tem uma visão um pouco diferente. E é por isso que a gente entende que a igreja vai passar pela grande tribulação, nós vamos sofrer aqui enquanto estivermos no mundo, e Jesus vai voltar uma vez só para julgar vivos e mortos e restaurar o mundo. A gente acredita nisso porque é o jeito mais simples de olhar para a Escritura, e se você olhar para todos os livros da Bíblia, praticamente só tem um versículo que dá a ideia de que o milênio é esse período literal de 1000 anos. Então, se você olha para todo o resto, não existe isso, né? Então, a gente tem a tendência de interpretar textos mais difíceis à luz de textos que são mais claros. Então, é por isso que eu sou amilenista, mas eu respeito todas as tradições e acredito que a virtude de todas elas, e aqui eu vou falar que não interessa se você é milenista, pré-milenista, pós-milenista e dispensacionalista, todas elas têm virtudes. E eu acho que a grande virtude de todas elas é, todas acreditam que Cristo vai voltar, todas acreditam que haverá julgamento de vivos e mortos, juízo final, todas acreditam que haverá um período de restauração, novos céus e nova terra, todos acreditam que somente os salvos, aqueles que creem em Cristo Jesus, serão redimidos no final das contas. Então, independente de qual caminho você seguir, você aceita as verdades essenciais da Escritura, isso que importa. A diferença entre essas posições é a cronologia na qual os eventos acontecem. Então, espero ter esclarecido para vocês.